Vlog de rotina de uma criadora de conteúdo tentando manter o seu ritmo de leitura. Agora são 11 horas, eu vou começar a gravar alguns vídeos, eu vou me arrumar para gravar alguns vídeos. Enquanto eu me arrumo, eu explico para vocês certinho quais vídeos, né, eu pretendo gravar hoje. E vamos lá! Criar conteúdo também tem seus desafios. Por exemplo, a minha ring light pequena quebrou o pé. Eu tô tendo que usar esses livros, né, pra usar de apoio, né, pra colocar uma luzinha. Eu tô tendo que usar essa luzinha da Lance, porque realmente não dá pra gravar sem uma luzinha. Muda muito a iluminação. Eu vou até mostrar pra vocês, virando pra mim, pra vocês terem uma noção da diferença que dá. E agora eu vou aumentar a potência dela, pra vocês verem a diferença dessa luz. Uma luz faz toda a diferença, né? E hoje eu vou gravar alguns conteúdos, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Redes sociais de vídeos curtos, pro meu perfil principal, né? E pro meu perfil secundário. Aí, enquanto eu me maquei, eu vou contando pra vocês um pouco sobre os vídeos que eu vou gravar. Eu vou começar aplicando o sérum. Eu amo esse sérum da Oceania, que ele é o sérum Cica, que minha pele é sensível. E esse sérum é um dos meus produtinhos favoritos, porque ele nunca me deu nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de vermelhidão. E eu sinto que ele acalma a minha pele. E hoje eu vou gravar alguns vídeos, né, como eu falei pra vocês. E um dos vídeos que eu vou gravar primeiro, que eu tô super animada pra gravar, é sobre o blush da Margot Robbie em Morro dos Ventos Vivantes. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o blush que ela usou ficou super viralizado, né? Porque é um blush mais diferente, digamos assim. Ele é um blush mais vinho, mais puxado pra um vermelho, que traz aquela vermelhidão de quem tá com vergonha, sabe? De quem tava no lugar frio, e aí ficou com aquele vermelhinho. E aí tá super viralizado. Inclusive o blush que ela usa, que é um da Chanel, que o pessoal já descobriu, ele tá esgotado no mundo todo. Então eu resolvi gravar um vídeo trazendo um blush que eu tenho aqui, que eu acho que a cor dele é muito parecida e que vai ficar dando exatamente esse efeito que o blush da Margot tem. Aí eu vou usar ele hoje e vou gravar esse vídeo. Aí eu pretendo gravar um vídeo, né, falando justamente sobre isso. Inclusive, eu ainda nem assisti o filme do Morro dos Ventos Vivantes, vocês já assistiram? Eu tenho curiosidade pra assistir o filme. Eu li o livro, eu gostei bastante do livro, achei muito bom. E eu tô curiosa pra ver o filme, por mais que o pessoal tenha falado que não tá nem um pouco parecido com o livro, eu tenho curiosidade. Eu acho que talvez eu possa até vir a achar interessante. Eu não sei se eu vou gostar, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco chata com adaptação de livro. Mas, como no próprio título, né, tá Morro dos Ventos Vivantes, entre aspas, talvez eu acabe gostando. Eu também tô doida pra assistir o filme do Frankenstein, que lançou na Netflix. Agora eu vou espalhar usando uma esponjinha. Eu gosto bastante de usar esponjinha pra espalhar com... Pra espalhar o corretivo, aplicar os produtinhos. Eu acho que fica bem bonito e bem natural. Aí eu vou só aplicar o corretivo e o pó, pra daí aplicar o blush. Porque eu também vou usar o blush como... Porque ele é um stick multifuncional. Eu também vou usar o blush como sombra e como batom. Inclusive, quando eu olho as fotos da Margot Robbie, eu vou mostrar pra vocês uma das fotos. Eu tenho a impressão de que também usaram ou mesmo blush ou um tom bem parecido de batom e de sombra no olho e como batom pra ela. Porque ele dá pra... Porque parece que é tudo o mesmo tom, sabe? É um tom bem parecido. Inclusive, eu comecei esse ano, né, a postar aqui no YouTube, e eu gostaria muito que vocês comentassem, deixassem aqui nos comentários pra mim, que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui no canal. Porque o último vídeo que eu postei de vlog, eu vi até que ele foi melhor do que os outros vídeos, então eu trouxe esse vlog pra vocês. Eu acho bem divertido gravar vlog, né, trazendo um pouco da minha rotina pra vocês, mas eu não sei se vocês acham meio chato, meio maçante, mas eu acho divertido de gravar, não sei o que vocês acham. Agora eu vou aplicar o pó, e nesse vlog também vai ter, né, um mini vlog de leitura, que eu tô lendo alguns livros. Hoje eu pretendo ler Guerra e Paz e O Príncipe Cruel, que eu tô lendo. Eu tô gostando bastante do Príncipe Cruel. Mas eu já vou avisando, se vocês estão indo ler esse livro achando que vai ser uma romantasia, vai ter muito foco no romance, talvez vocês se decepcionem, porque não é um dos focos do livro. Mas eu particularmente gostei bastante da história, eu achei um mundo muito rico, muito interessante. Essa autora, ela escreve bem fantasia. Eu gostei bastante de conhecer os personagens, de conhecer a história deles, né? E esse mundo, né? Eufame, acho que é assim que pronuncia. Eu gostei bastante da... Tô gostando, né? Eu tô gostando bastante da história, que eu ainda tô lendo, né? Eu tô em, acho que 50 e pouquinhos por cento, acho que 53. Pronto, passei o pó. Agora, eu já me troquei, vou soltar o meu cabelo e vou gravar os vídeos, né? Que eu ia gravar pra minha rede social de vídeos curtos. E
eu vou mostrar pra vocês. Já arrumei meu cabelo, né? Já soltei. Agora eu vou gravar o vídeo. E o blush que eu tô falando da Margot Robbie, eu vou deixar aqui porque eu acho que fica ruim pra mostrar pelo tablet pra vocês por conta da iluminação. Mas é esse blush aqui. Prontinho, terminei de gravar os vídeos que eu tinha que gravar. Agora eu vou pedir uma marmita pra mim, porque meu pai saiu pra fazer uns exames e minha mãe acompanhou ele. E geralmente é ela que faz o almoço. Então eu vou pedir uma marmita agora. E enquanto a marmita não chega, eu vou gravar mais alguns vídeos. Inclusive aqui pro YouTube e pra minhas redes sociais de vídeos curtos. Agora são 1h04, eu acabei de almoçar, eu devia ter gravado pra vocês, mas eu acabei não gravando porque eu tava morta de fome. E depois de almoçar, né, agora eu vou gravar os vídeos pro meu perfil secundário. E depois de gravar os vídeos no meu perfil secundário, eu vou ler um pouco. Agora são 10 para as 2 e eu finalmente terminei de gravar todos os vídeos que eu ia gravar. E eu vou ler um pouco. Eu vou ler um capítulo de Guerra e Paz que eu estou lendo agora. Acho que eu tô no capítulo 5 ou no capítulo 4. E também vou ler O Príncipe Cruel que eu tô lendo pelo Kindle. Pronto, li meu capítulo de hoje de Guerra e Paz. E eu tô gostando bastante desse livro. Eu tô no capítulo 6, mas tá bem interessante até agora. E eu tô com altas expectativas pra esse livro, porque, como eu já falei, eu acho que umas 1000 vezes, eu amo de paixão Ana Karenina. É um dos meus livros favoritos da vida, se não o meu livro favorito. E eu tô gostando bastante desse livro. Por enquanto ainda não tiveram grandes acontecimentos, mas tá sendo bem interessante conhecer um pouco mais dos personagens, conhecer um pouco mais do círculo social, né, da Rússia dessa época. E o que antecede, né, os grandes acontecimentos da guerra. E agora eu vou ler O Príncipe Cruel. Eu tô no capítulo 19, 57% do livro. Tô gostando bastante dessa história. Eu gostei muito da Judy, né? Ela é uma personagem principal bem apocalíptica. E ela também é bem decidida, né? Quando ela decide uma coisa, eu gostei bastante dela. Eu tô amando o livro. Eu tô gostando bastante do livro, ele já começou de uma forma bem impactante, né? E eu achei o livro em si muito interessante, eu gostei bastante do personagem do Madoc. E a partir de agora eu vou falar alguns spoilers, não muitos, né? Porque eu tô na metade do primeiro livro, né? 57% do primeiro livro, mas fiquem avisados que vai ter alguns spoilers. Eu tô gostando bastante da história, eu tô achando bem interessante, né? A relação da Judy com o Madoc e da Judy com esse mundo, né? De como ao mesmo tempo ela respeita esse mundo, ela quer ser aceita nesse mundo, ela também tem um pouco de medo. Ela nunca perdeu o medo, né? Porque já começou a história de uma forma bem chocante. A mãe da Judy era casada com o Madoc e ela engravidou, teve a Vivi, que é a irmã mais velha das 3 irmãs, mas ela não estava feliz, fugiu com a Vivi e foi pro mundo mortal. A mãe da Judy, da Tarn, e se casou com ele, né? Teve 2 filhas com ele, as gêmeas, né? A Judy e a Tarn, e ele também virou meio que um pai pra Vivi. Tanto é que ela nunca perdoou o Madoc por ter mandado de arrasta o pai delas e também a mãe delas. E aí, depois que ele manda os dois de arrasta, ele leva elas pra Elfame, né? Ele leva elas pra casa. E ao mesmo tempo que eu acho muito bizarro, eu acho muito interessante a relação que foi sendo construída entre eles. Porque a Vivi, que é a filha dele, nunca perdoou ele. Ela sempre tratou ele de forma mais ríspida, mais distante. Enquanto as gêmeas, por mais que elas, né, sempre vão ter esse trauma, né, dele ter desvivido os pais delas, elas de certa forma têm uma gratidão, porque ele assumiu a responsabilidade delas e levou elas pra Elfame e tratou elas bem. Ele literalmente tratou elas como se fosse filha deles. Colocou elas na escola, né, que tinha o fama para estudar com os nobres. Ele sempre cuidou delas. Então eu acho bem interessante que a própria Judy fala, né, que ela ama ele de uma maneira estranha, mas ela ama ele quase como um pai. Então é bem interessante ver essa relação, e até mesmo com os outros membros da família, né, com o Aki e com a Oriana. Eu achei bem interessante, porque no começo eu achei que a Oriana não gostava da Judy e da Tarn. Mas depois de ver um pouco mais da história dela, e percebendo que a Judy às vezes não é a narradora mais confiável do mundo, porque essa é a visão da Judy, né? De que a Oriana é desconfiada com elas, é desconfiada até delas interagindo com o filhinho dela, né? O Aki. Mas muito disso é por causa das questões dela, né? Ela foi amante do rei, né? E era um
mundo muito hostil, onde ela sempre tinha que desconfiar de todo mundo para sobreviver, e isso deixou resquícios nela. Mas dá pra ver que no fundo ela se preocupa com as meninas, né? Com a Jude, com a Tiny, com a Vivi, do jeito dela, mas ela se preocupa. Eu tô gostando bastante de ver esse livro, mas eu já vou avisando. Se viram um vídeo do Book Talk falando sobre a Jude, sobre o Cardan, e você tá achando que é uma fantasia, que vai ter um foco no romance, é melhor você repensar suas expectativas, porque não é isso que acontece aqui. Eu, particularmente, tô gostando bastante da história, tô gostando muito desse mundo, é um mundo muito interessante, mas o foco não é no romance. Eu já fui preparada sabendo que o foco não era no romance, e mesmo assim eu me surpreendi com a praticamente falta dele aqui, né? Tem algumas quase pitadas, não dá nem pra falar que é sabor romance, porque nem isso. Tem algumas quase pitadas de romance nessa história. Agora, a Jude e o Cardan, eles estão no enemies to lovers, enemies mesmo, entendeu? Ponto de um querer mandar o outro de arrasta, praticamente. Por mais que a Jude tenha visto, né, um lado diferente do Cardan, depois de ver a situação vulnerável que ele tava com o irmão dele, eles ainda estão nesse enemies to lovers e já tá em 57% do livro. Então, se você tá esperando um grande romance, tá esperando muito romance, talvez esse não seja o livro pra você. Se você tá querendo um livro mais de fantasia, conhecer, né, um mundo novo muito interessante, personagens interessantes, aí eu acho que você vai gostar bastante. Mas se o seu foco é romance, você tá querendo muito um romance, muito provavelmente você vai se decepcionar com esse livro. Eu tô amando a Jude. E menos de 60% do livro ela já desejou alguém e tá enterrando no jardim dela. Realmente os inimigos dela têm que tomar muito cuidado. O Cardan que se cuide. O Cardan e a Nicássia que se cuidem. Eu li o capítulo 19, agora eu tô no capítulo 20. Já li 60%. E, gente, que capítulo! Adorei. Agora a gente soube mais, né, sobre a história da mãe da Jude e do Madoc, né? Um pouco mais sobre o relacionamento deles e também sobre o pai da Jude. Eu tô bem surpresa porque eu achei que o pai da Jude ia ser um personagem que ia ficar meio esquecido, mas nós tivemos, né, bastante da história dele nesse capítulo. Eu tô bem curiosa pro próximo capítulo, né, que vai ser a coroação, e eu acho que muita coisa vai acontecer agora. E eu vou ler mais um pouquinho, eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, mas qualquer coisa eu gravo à noite pra vocês trazendo a atualização dessa leitura. Ou qualquer coisa também eu trago um vídeo falando sobre o Príncipe Cruel, se vocês quiserem. Mas, por enquanto, o vlog acaba por aqui, pessoal. Se vocês gostarem de conteúdos assim, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.